Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Vamos continuar estudando, lendo, conversando acerca desta revista que está maravilhosamente proveitosa para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento enquanto igreja. E repito, o foco aqui da revista é nos mostrar coisas acerca da liderança, dos nossos líderes e daqueles, nós, seja quem for, que em algum momento participa da liderança da igreja. Porque líderes são homens, são mulheres e também estão sujeitos a falhas como nós, como a igreja, como você, como eu. E assim, liderança, mostrando para os líderes, para eles terem cuidado, usando os exemplos aí no livro de 1 e 2 Samuel, que temos alguns, e bem focado na liderança ali do povo, na parte sacerdotal, os filhos de Eli, também os filhos de Samuel, que não foram aceitos para andar em continuidade à liderança de Samuel, o povo não os quis, por isso que pediram um rei. E quando vem esse primeiro rei, que é Saul, aí a gente vai aprendendo aqui acerca dele, já vimos na lição de número 5, quando foi instituído a monarquia em Israel, a instituição da monarquia em Israel, que foi a lição de número 5, a lição passada, domingo passado. E neste domingo agora vamos estar estudando a lição de número 6, que estará sendo ministrada aí no dia 10 de novembro, agora, próximo domingo de 2019, e temos como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Saul foi o primeiro rei. Lembre-se que Deus escolheu Saul, o povo pediu um cargo, o povo pediu um sistema de governo, e Deus escolheu o rei para ocupar esse cargo e para estar ali à frente do povo, do seu povo, o Deus eterno. Mas Saul não conseguiu estar da forma que Deus desejava e tinha falado para que ele o fizesse. Aqui o título, como já dissemos, é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus com relação a ele. O nosso texto áureo está aí em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como uma iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, falando aqui a Saul, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui é uma sentença, assim, sentença é sentença, sentença é final de processo. Para nós aqui, para a nossa realidade do nosso sistema judiciário, temos aí inúmeras formas de recorrer após a sentença, tem apelações, vou para o Ministério Público, vou pedir para a OAB, vou pedir para isso, para aquilo outro, vou pedir para o presidente da República me dar um indulto, enfim. O nosso sistema judiciário brasileiro, existem inúmeros remédios, Remédios, talvez não seja remédios mesmo, mas tem muito tempo que eu estudei acerca do direito penal, mas existem mecanismos que, mesmo após a sentença, o sentenciado pode apelar, pode pedir a diminuição da pena, pode pedir um regime mais leve. Se ele está no regime fechado, pode pedir um regime aberto, semiaberto, para trabalhar fora. A gente tem visto muito isso aí na televisão com relação à Lava Jato, principalmente pessoas que têm muito dinheiro, muita influência política, homens e mulheres aí que roubam milhões no nosso país e ainda assim são beneficiados tanto nas esferas mais baixas quanto lá no STJ, os ministros. Não sabemos como é que eles conseguem enxergar que uns camaradas desses podem sair da prisão, considerando o tamanho do dano que eles têm causado à população brasileira, mas não sabemos o que acontece atrás dos bastidores,
infelizmente. Tem um amigo que fala assim, tem que ver o tamanho da mala, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas ele fala isso. A mala branca chegou lá. Enfim, mas neste caso aqui, a sentença é final. A sentença não tem volta, porque Deus dá oportunidades para você e para mim, para o homem, para a mulher, e no caso aqui Saul, ele teve a oportunidade dele, mas ele não aproveitou e Deus proferiu uma sentença. A sentença é, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Ou seja, a partir daquele momento, Saul não era mais considerado rei pelo Deus Todo-Poderoso. Ele estava no trono, mas para Deus ele não era mais rei, porque Deus já estava preparando um rei que ele entendia que seria de fato obediente e melhor que Saul. Aqui na verdade prática, ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Só uma consideração aqui com relação à rebeldia. Eu já fui muito chamado de rebelde. O Fábio aqui, já me chamaram demais de rebelde. Por quê? Porque em salas da escola dominical, por exemplo, eu fazia perguntas. Eu não concordava com a fala de alguns professores com relação à interpretação em alguns textos bíblicos, porque eu já li bastante a Bíblia, né? Eu li dezenas de vezes a Bíblia e o professor às vezes falava alguma coisa que não estava pautada, que não estava fundamentada no texto bíblico, e eu levantava o dedinho enquanto aluno. Eu considero a escola bíblica dominical uma sala de aula, e na sala de aula a gente não pode ficar com dúvida, tem que tirar dúvida, senão não passa na prova, não é assim? E eu levantava meu dedo e falava, professor, mas o texto aí, Paulo está dizendo, mas o texto aí, Pedro, João, não, Mateus, a interpretação, o contexto histórico, geográfico, cultural, e o professor ficava meio assim, porque às vezes não conhecia, e estava falando só alguma coisa que ele tinha ouvido de alguém, ele estava só repetindo. Então eu fazia questionamentos e eu comecei a ser chamado de rebelde. Então rebeldia não é eu questionar, não é eu perguntar, não é eu não concordar. Rebeldia vai além disso. Rebeldia é uma questão muito além disso, nós vamos ver aqui na sequência da lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 17 ao 28, você dê uma lida aí para se ambientar, né, no contexto aí desta lição de hoje. Tem um botãozinho aí embaixo, se inscreve aí, tá bom? E ativa o sininho. Alguém está me dizendo, professor, mas não está chegando as aulas para mim, aqui eu me inscrevi e não chegou as aulas. Eu falei para ele, olha, não é só se inscrever, tem um sininho que aparece, depois que você se inscreve tem um sininho lá, um símbolo, você clica no sininho, aí sim, aí só depois que clicar no sininho, quase que não sai, aí as aulas chegaram, todas as vezes que eu postar aqui, vai chegar aí para você, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, tá bom? Então vamos lá, se inscreve aí, beleza? Introdução. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus, que é bem literal aqui, esse início da introdução, o título que a lição de hoje traz para nós. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Então, repetindo aqui, tem muita gente que quer intimidar um membro da sua igreja, pastores que às vezes não têm um esclarecimento maior acerca da Bíblia, um bom conhecimento da Bíblia, e quando esse pastor é questionado, ele já põe o dedo no nariz do membro de sua igreja, do obreiro, e fala, não seja rebelde. Então vamos ver que rebeldia não é isso, tá bom? Rebeldia não é eu perguntar, não é eu ter dúvida, não é eu duvidar, não é eu ir lá e não concordar. Rebeldia vai além disso. Isso aí todo mundo deve fazer. Eu penso que feliz é o pastor que tem um obreiro que está próximo dele, que fala, pastor, o senhor acha que isso aí está certo? Pastor, eu penso que esse negócio aqui não é legal. Pastor, o texto bíblico, poxa,
isso deve ser maravilhoso. Se o pastor tiver inteligência e maturidade, vai perceber que essa pessoa está contribuindo para o ministério dele, para o crescimento dele como obreiro, como pessoa e como leitor da Bíblia, porque vai exigir dele que ele leia a Bíblia, que ele busque de fato no texto bíblico a solução, a resposta para aquele homem, para aquela mulher que está lhe questionando, lhe perguntando ou dizendo para ele que não entendeu. Então, se o pastor for inteligente, ele vai enxergar por esse lado. Se ele não tiver a maturidade ainda, ele vai ficar querendo chamar os outros de rebeldes toda hora, né? E infelizmente vai começar a machucar as ovelhas da sua igreja. Primeiro tópico, definição de rebeldia, conceito. Primeiro subtópico aí, conceito de rebeldia. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade, por vezes se trata de obstinação em excesso. Então a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, ou seja, eu não aceito aquilo, eu vou contra aquilo, eu me posiciono de forma que aquela pessoa ache resistência em mim, eu me coloco como uma barreira no caminho daquela pessoa. E é opor-se a uma autoridade. Então, a oposição à autoridade não é que eu não possa questionar a autoridade, pelo contrário. Quem ocupa um cargo acima de mim, um cargo de liderança, ele tem que prestar contas daquilo que ele faz. Pastor não é Deus. Líder na igreja não é Deus. Líder de departamento, regente, não são deuses. São homens e mulheres que falham. E eles precisam prestar contas dos seus atos, sim. Precisa, sim, com certeza. A igreja, quanto mais transparente ela for, melhor vai ser para que o pastor não seja questionado, para que o pastor não seja colocado na parede com relação às finanças, por exemplo, para que as coisas fiquem bem aos olhos. Um membro da igreja, a pessoa que congrega ali, ela tem todo o direito de saber o que está acontecendo na igreja. É um direito dela, ela participa do corpo, então ela é membro do corpo. O pastor é um administrador, por assim dizer, e o administrador tem que prestar conta dos seus atos. Quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. Então, eu resistir, eu não aceitar aquela pessoa, a postura dela, a opinião dela, a fala dela, a pregação, o ensino dela, eu não aceito. Eu fico como alguma criança birrenta ali. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas vejam que esse camarada aí, que esse pastor, que essa líder aí não conhece a Bíblia. Então eu fico provocando. Rebeldia vai muito além de eu ter dúvidas. Lembro que eu tenho que questionar, mas eu não posso colocar no meu coração, eu vou derrubar esse camarada. Esse pastor vai sair da minha igreja porque eu vou fazer isso contra ele. Aí sim, aí caracteriza rebeldia. Segundo subtópico, o aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde. Lembre-se que aqui no Antigo Testamento e ainda no Novo Testamento, a realidade comercial, capitalista, por assim dizer, das nações era pecuária, criação de vaca, de boi, ovinos, as ovelhas, bodes, cabras, agricultura. Então, os exemplos que a Bíblia fala, que dá para nós, são esse tipo de exemplo aí, para a realidade que o povo vivia naquele momento. Então, se o povo vive da terra, Jesus fala de quê? Jesus fala de plantas, fala de árvores. Se o povo cria animais, e os animais são uma realidade no dia a dia daquelas pessoas, então Jesus, a Bíblia, os profetas vão dar exemplos de animais, fazendo comparações como figuras de linguagem. Então, algumas passagens do Antigo Testamento, o povo de Israel é comparado a filhos e filhas rebeldes. E aqui, em especial no livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde. Imagine uma vaca brava. Eu já tive a oportunidade de ir a uma fazenda
E lá eu estava, né, fui no curral, tirei leite de vaca, aquela coisa toda maravilhosa que é estar na área rural, né? E o pessoal me ensinando ali. E na hora que eu saí do curral, uma vaca do lado de fora, tinha vários animais ali, vacas, bois, cavalos. E uma daquelas vacas ali, ela ficou me olhando assim e bufando, né? E ela veio andando para cima de mim. Aí um dos vaqueiros lá veio lá com o cavalo, entrou na minha frente assim, entre eu, a vaca e eu, né? E me tirou de lá porque a vaca ia me atacar. Ela vinha mesmo assim com raiva de mim, não sei que, enfim, não tem como, sou psicólogo de vaca, né? Para saber o que é que passou na cabeça daquele animal, mas Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma vaca brava, uma vaca, enfim, porque era a realidade, não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião naquele contexto ali do Antigo Testamento. Então, portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus, as mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Então Deus falava algo para Israel: Israel, não faça isso. Israel, nação, Israel, povo, não façam isso. Sacerdotes, não hajam assim. Levitas, não façam isso. Fariseus, não façam isso. Mestres, não façam isso. E eles faziam o contrário daquilo que Deus mandava. O povo, por sua vez, da mesma forma, já conhecia a lei, já sabia com relação aos 10 mandamentos e as leis que Deus, através de Moisés, deu ali ao seu povo. Mas a nação, parece que ela fazia questão de resistir a Deus, né? Aí a questão da rebeldia. Deus dizia uma coisa e o povo fazia outra totalmente diferente. Deus falava: olha, não faz isso não se prostre diante de ídolos, não adorem imagens de escultura, não façam isso com seus filhos, vocês estão levando eles para os templos aí dos Baalins, dos Baals da vida aí. Não, e o povo resistia a Deus. Era como se o povo falasse assim: Deus falou isso, então eu vou fazer o contrário. Então a rebeldia no coração do povo de Israel, isso entristecia a Deus e trazia consequências contra o povo. Porque se o povo de Israel faz aquilo que não é legal aos olhos de Deus, a consequência virá. Por quê? É pecado, e para todo pecado tem uma consequência, para toda ação tem uma reação, não é assim a lei da física? Então, para toda ação tem uma reação. Da mesma forma, para todo pecado tem uma consequência, seja na esfera humana, seja na esfera da eternidade aí. Terceiro subtópico: o cristão e a rebeldia. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se aqui, né? Então vamos falar aqui sobre insubmissão. O que é eu ser submisso? Eu ser submisso é eu obedecer à pessoa que está acima de mim dentro da hierarquia, seja na empresa, seja na família, seja na faculdade, o caso eu professor, os reitores, seja quem seja. E na igreja é uma hierarquia. Eu sou membro da igreja, aí tem o auxiliar, tem o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Então há uma hierarquia, então eu devo ser submisso às pessoas que estão acima de mim dentro dessa hierarquia de liderança, de autoridade dentro da igreja. Então, submissão é eu, líder, chegar para a pessoa que está, entre aspas, está abaixo de mim e dizer: olha, Fábio, o texto bíblico diz isso, isso e isso, então procura não fazer mais isso, tá? Estou te dando um conselho porque, né, eu quero o teu bem. Aí eu sou insubmisso, o Fábio é insubmisso àquele líder, aquele presbítero, aquele evangelista, aquele pastor que está acima de mim na hierarquia, né? Como exemplo aqui, aí eu falo: que nada, rapaz, você não sabe de nada, a Bíblia não fala, e eu nunca nem li a Bíblia, eu nem sei o que é que o texto bíblico diz, mas eu faço questão de resistir àquela pessoa. Por quê? Porque eu não sou submisso.
Insubmissão não é eu ter dúvida, repito, mesmo contexto de rebeldia, não é eu ter dúvida e perguntar, não é eu questionar algo que não foi esclarecido para mim. Insubmissão vai no mesmo contexto de rebeldia, é eu resistir, não aceitar, eu querer não me submeter àquela pessoa, sendo que ela é uma autoridade constituída e está acima de mim dentro de um padrão hierárquico. Entretanto, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Um exemplo muito claro foi há alguns anos atrás, veio aí pessoal aí que era um movimento, né, querendo criar leis que tirassem a autoridade bíblica. Então eu, como cristão, acredito que a Bíblia, para mim, é uma constituição que não vai desfazer as leis do meu país, mas é uma constituição naquilo que diz respeito à minha fé, à religião que eu defendo, que é o cristianismo. Então, se alguém vem contradizer a Bíblia, eu não vou me submeter a ele. Aí eu vou ser um rebelde. Aí eu vou resistir a essa pessoa. Eu vou rejeitar a sua fala, o seu pensamento, a sua filosofia, seja o que for. Se alguém vier querer tirar a autoridade da Bíblia, eu vou ser um rebelde com relação a essa pessoa, porque ela está querendo tirar a autoridade da Bíblia, dizer que a Bíblia não é verdade, que está errada, que isso, que aquilo outro. Aí neste caso aí sim, eu vou ser insubmisso, seja quem seja a autoridade. Seja o prefeito, governador, presidente, deputado, ministro, seja quem for. A comissão, seja lá das contas da Câmara, do Senado, para mim não interessa. Se quiser tirar a autoridade bíblica, desfazer-se ou querer desconstruir o texto bíblico, aí eu vou resistir. Eu não vou aceitar, seja qual seja a autoridade. Então eu não devo me submeter a essas autoridades quando eles querem ir contra a Bíblia, desfazer do texto bíblico ou querer modificá-lo, aí eu não aceitarei. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. Eu vou usar o exemplo aqui do pessoal que é do LGBTI, me parece, né? Não sei se tem mais alguma letra, mas é LGBTI. Então, eu não concordo com o comportamento dessas pessoas, comportamento no que diz respeito à sexualidade. Mas eu não vou bater neles, eu não vou brigar com eles, eu não vou colocar nas minhas redes sociais frases que ataquem essas pessoas, seja eles, sejam outras pessoas, filósofos, pensadores que falam contra a Bíblia, seja qual seja o nicho. Mas usando o exemplo aqui do LGBTI, eu não concordo com a prática homossexual. Homem casar-se com homem, eu não concordo porque eu creio na Bíblia. Eu não concordo com mulher casar-se com mulher, mas eu tenho que respeitar. Eu não posso atacar essas pessoas. Elas estão passando na rua e eu olho, começar a xingar, falar palavras de baixo calão, dá licença, sai de perto de mim. Não, eu tenho que respeitar essas pessoas porque são seres humanos, são homens, são mulheres, e elas têm os mesmos direitos que eu tenho como cidadão brasileiro. Então elas têm que ser respeitadas como eu desejo ser respeitado. Então eu não concordar não me dá o direito de bater, xingar, falar mal, colocar nas minhas redes sociais, fazer bullying, né? O bullying também é com adulto. Eu pegar um adulto e falar, sai daqui, seu isso, sua aquilo. Então isso também é bullying. O cristão não deve se posicionar dessa forma. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha postura é ensinar a Bíblia, citar a Bíblia. Se a pessoa quiser aceitar, beleza. Se não quiser, deixa ela com o Senhor, ok? Eu tenho que respeitar o meu próximo, seja ele quem seja ela quem seja, o comportamento, a postura, as ideias, o que diz, o que não diz. Eu não gosto de funk, desse funk
carioca, né, que chama aí, enfim, mas eu acho que não é mais funk carioca, é esse funk, porque tem muita palavra, muitas frases, a maioria das músicas é muito voltada para a sexualidade, para a sensualidade, induzindo as mulheres, inclusive, a fazerem, a dançarem, a se comportarem de uma forma que eu entendo que diz respeito às próprias mulheres, que não é uma coisa boa para elas mesmas, mas se elas não percebem, se elas gostam, se os cantores acham que estão legal, eu saio de perto do funk. Alguém que está escutando, eu passo longe, porque para os meus ouvidos aquilo é agressivo. Agressivo não para mim, agressivo para as mulheres, porque desrespeita as mulheres. A maioria absoluta dos funks, das letras dos funks, desrespeita as mulheres, trata elas como se elas fossem simplesmente um monte de carne, que o homem pode chegar lá, usar, abusar, fazer o que quiser e depois jogar fora. Essa é a minha interpretação da maioria das letras dos funks, né? Porque de vez em quando a gente está na rua e passa os carros aí com aquela coisa chata e falando, mulher faz isso, a mulher não sei o que, não fala mulher, não fala assim, mas nas entrelinhas a gente não é bobo, a gente entende, né? Aqui no segundo tópico, vamos lá, a rebeldia de Saul. Primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas porque a medida dos seus pecados estava completa. Está a citação é Êxodo 17, 8 ao 13, Deuteronômio 25, 17 e 18, falando aí com relação aos amalequitas, do que eles haviam feito lá atrás. Então a sentença de Deus veio ali, que era para ser executada através de Saul. Samuel disse para Saul, matem todos os amalequitas porque a medida de seus pecados estava completa. Então Saul deveria simplesmente obedecer a ordem de Deus que veio através de Samuel. Ponto. Aquele momento funcionava assim, tá bom? Para aquela realidade histórica, contexto funcionava daquela forma, era espada mesmo. Era ir lá e matar mesmo. Guerra não era... hoje a gente tem direitos humanos, é maravilhoso, o pessoal dos direitos humanos, dos ministérios que defendem os direitos da pessoa humana, seja ela quem seja, tenha feito o que ela tenha feito, isso tem que ter, mas naquela realidade cultural do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para a Idade Média, inclusive até uns 200 anos atrás, era matar mesmo. O povo chegava lá e matava todo mundo. Criança, velho, todo mundo. Era carnificina mesmo, era a realidade cultural para aquele momento. Para nós hoje é extremamente complicado a gente entender isso e aceitar, mas era uma verdade aqui, tá bom? E aqui neste momento, Deus mandou através de Samuel, Saul, vai lá e mata todos. Mata tudo, né? Era para aquele momento uma realidade e todas as nações se comportavam daquela forma. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob um julgamento divino, sob uma sentença divina. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Não era para ficar com as coisas boas, era para chegar lá e matar, e destruir, botar fogo. É uma sentença isso. Eu não lembro, lá não havia recurso como nós temos hoje no nosso sistema judiciário. Sentença e acabou. Sentença da parte do Criador, do Deus eterno, do soberano de todas as coisas. Então ele disse, Saul, vai lá e faça isso. Não colocou nada entre aspas. Não colocou nada entre parênteses, isso aqui você pode, isso ali você não precisa fazer. Não, ponto final, vá lá e destrua tudo, ponto final, acabou. Mas Saul não obedeceu. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul. Tanto é que foi quando Saul lá na frente morreu, por assim dizer. Não vou entrar em detalhes aqui do contexto da morte dele, porque não cabe para nós no momento, mas um amalequita tomou para si, dizendo que foi ele quem havia matado Saul. Então
Se Saul tivesse matado todos os amalequitas ali para aquela realidade cultural, não teria um amalequita naquele momento ali para matá-lo. Segundo subtópico, Deus se arrependeu em relação a Saul, né? Deus queria um parceiro. Lembro, eu vou repetir isso várias vezes aqui, eu não acredito que caiba a palavra teocracia dentro do contexto bíblico. Então Deus não está no trono, Deus não está governando, Deus aconselha os governantes, Deus usa profetas, sacerdotes, levitas de uma forma geral para ir no rei, para ir no governante, para ir no líder, para ir no juiz e dizer, olha, o Senhor disse isso. O Senhor está te aconselhando você fazer isso, porque Deus fala através dessas pessoas que são os nossos líderes em relação à fé, à religião que nós praticamos. Então não há uma teocracia na Bíblia. Eu creio dessa forma e eu tenho liberdade para fazê-lo e já li a Bíblia bastante para ter esse pensamento e saber como defendê-lo. Segundo subtópico, Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso, Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, do hebraico, significa sentir profundamente, lamentar. Então Deus lamentou ter colocado Saul no trono. Deus é onisciente. Sim, ele já sabia o que Saul faria lá na frente, sim, mas se Deus for fazer tudo baseado no futuro, se Deus for fazer com o Fábio baseado no que no futuro o Fábio pode fazer, eu posso daqui a uma semana fazer uma barbaridade, sair da igreja, largar minha família, pode acontecer, eu sou ser humano, como você, como eu, mas Deus vai me tratar hoje como aquilo que eu vou fazer daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a uma semana. Então Ele não ia abençoar ninguém, porque todos nós vamos falhar em algum momento. É claro que tem algumas coisas que são mais graves, mas nós vamos falhar em algum momento. Então Deus se arrependeu, Deus sentiu uma tristeza profunda, Deus lamentou pelo comportamento de Saul e por ele ser obrigado a ter que rejeitar Saul como rei, tá bom? Deus rejeitou Saul como rei, lembre disso. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Então Deus não podia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo, mas deixou. Porque Saul foi rejeitado e ainda ficou décadas como rei de Israel, até Davi estar pronto para assumir o trono. Então Deus rejeitou, mas Deus não foi lá e matou ele, Deus não foi lá e tirou ele do trono, Deus não foi lá e deu uns cascudos nele, não, Deus foi lá e falou, olha, Samuel, vai lá para Saul e diz que ele pode ser rei, ele pode estar no trono, mas para mim ele não existe mais como rei. Saul foi rejeitado por Deus como rei, como governante. Terceiro subtópico, a rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Então, adivinhar, lançar sorte. Então, lembre-se aí que quando Saul não tinha mais o conselho de Deus, ele foi buscar orientação em pessoas ligadas à feitiçaria, pessoas que consultavam os mortos, aquela coisa toda, né? É um texto bem complicado, bem delicado, mas extremamente simples de ser entendido. Mas tem muita gente que complica, né? Aquele texto, quando depois que Samuel havia morrido, aí Saul foi consultar. Então, parece que era uma prática dele. Ele, meio que aquelas pessoas que, tem um profeta ali, eu vou lá, hoje tu vai ter uma profetisa não sei aonde, aí os irmãozinhos vai para ir lá escutar, assim diz o Senhor. Na maioria das vezes é só falácia, né? Então Saul parece que era dessa linha aí, desse pessoal que gosta de querer saber do futuro, né? Vai consultar pessoas que querem adivinhar o futuro. Olha, tem coisas que são engraçadas, né?
Todo final de ano aparece um monte de gente aí dizendo que vai adivinhar o futuro, né? E fala assim, olha, no próximo ano uma pessoa muito importante da mídia vai morrer. Ah, por favor, né? Quantos apresentadores, quantos atores, atrizes, pessoas que estão aí na mídia aí fazendo sucesso, nenhuma dessas pessoas vai morrer no ano que vem? A gente não sabe quem é, né? Se o cara adivinha mesmo, então fala o nome. Olha, um político de muita influência no Brasil, no ano que vem vai ser preso. Ah, pelo amor de Deus, é piada. Aí essas pessoas vão para a mídia, né, para as televisões principalmente, tem um canal aí no Brasil que valoriza demais isso. Aí no final do ano vai lá... a mãe não sei o que das quantas, o pai não sei das quantas de tal, não vou citar, né, os títulos aqui porque eu não quero discriminar nenhuma religião, mas enfim, essas adivinhações aí que os caras, vai cair um avião no ano que vem, vai morrer muita gente, vai cair um avião, no mundo circulam milhares de aviões diariamente, viagens, vai e volta, no Brasil são centenas, não vai cair um avião no ano que vem? Ah, por favor, né? Me poupe. E a expressão porfiar é como a iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo. Então, porfiar é como iniquidade e idolatria. Aquela questão dos ídolos, né? Eu vou falar aqui, sair um pouco do texto bíblico, mas tem gente que coloca, eu não vou sair não, é a mesma coisa, só vou mudar o exemplo, cantores gospel, né? Aqui no Distrito Federal, nesses dias agora vai ter um show aí de um pastor que ganhou fama através das mídias aí, principalmente do YouTube, ganhou fama aí como sendo um cara legal, alegre e faz gracinha, piadinha e tal. Eu tenho visto agora esses dias aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a foto dele aí ligada a um show. Vai ter um show aqui num espaço muito grande aqui no Distrito Federal, e esse pastor, que eu acho que ele não é mais pastor, está se comportando dessa forma, deve ter deixado o pastorado de lado, se é que um dia ele foi, porque muita gente é chamado de pastor, mas não é, né? A gente sabe disso, não é, a gente não é bobo não. E ele está fazendo shows aí pelo Brasil, fazendo o povo rir aí pelo Brasil. Enfim, ele trocou o ministério e ele virou um ídolo, né? Para muita gente ele é um ídolo. Pessoas que o seguem, vai ser o fulano que vai estar lá. Então aquela pessoa se tornou um ídolo para mim. Então nós temos que ter cuidado para que essa idolatria não invada o nosso coração e o nosso ser, porque nós vamos nos afastar de Deus, infelizmente. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Então eu desobedeço, eu coloco no meu coração que eu não vou me submeter àquilo, eu não vou ser submisso a Deus, nem à minha liderança, eu vou me rebelar. Então, para isso não existe sacrifício. Eu faço isso rotineiramente, continuamente, né? Eu vou fazendo e aquilo se torna algo normal para mim. Então, para esse pecado não existe mais sacrifício. Então, eu vou achar que eu sempre estou certo. Então, eu vou desconsiderar as outras pessoas, as autoridades, a minha liderança, meu pastor, minha igreja. E eu sempre estou certo, eu sempre sou o foco, eu sempre sou o centro das atenções, e eu caio nesse pecado aí da desobediência deliberada. Eu sempre normal, para mim aquilo se tornou normal, então já está na minha cabeça, já está liberado eu praticar aquele tipo de comportamento, aquela forma de agressiva, inclusive contra as pessoas. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Ele era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém.
Então Saul tinha que esperar Samuel chegar para sacrificar, era um costume, há anos vinha acontecendo daquela forma, né? No tempo de Moisés, desde lá depois da travessia do Mar Vermelho, quando o povo entrou em Canaã, sempre os sacerdotes iam, sacrificavam, ofereciam culto ao Senhor, depois eles iam para a guerra, a Arca da Aliança ia à frente, tinha todo um cerimonial. E chegou ali nos dias de Saul e ele simplesmente chutou o pau da barraca, desculpa a expressão, mas é muito comum usar essa expressão aí por muita gente, então é fácil de entender isso. Ele chegou lá e falou, aqui quem manda sou eu, é do meu jeito. Não quero saber o que é que você pensa, não quero saber o que é que Deus falou, não quero saber se Moisés instituiu dessa forma, eu sou rei e acabou. Aqui quem manda sou eu sou o rei Saul. Então ele chegou lá e desobedeceu deliberadamente. Ele já estava no seu coração que ele podia fazer qualquer coisa, ele era rei. Saul era rei, na cabeça dele eu sou o rei, eu posso fazer, eu posso mandar. E tem muita gente pecando dessa forma, achando porque tem um microfone na mão, pode falar o que quiser, fazer o que quiser, achando que é pastor da igreja, pode tratar os membros com desrespeito, humilhar as pessoas, líderes de departamentos de grandes instituições religiosas brasileiras e no mundo afora, já está na cabeça, eu sou líder, eu posso fazer o que eu quero. É o mesmo pensamento de Saul aqui. Então o fim dessas pessoas, desejo eu e espero em Deus que eles percebam o erro que estão cometendo, senão eles vão para o mesmo caminho de Saul, vão morrer se já não estão mortos espiritualmente falando, estão a caminho do inferno e na eternidade vão ficar fora da bênção de Deus, né? A igreja vai estar lá e essas pessoas vão estar no inferno, seja eu, seja você, seja quem for, que achar que é maior, superior. Eu repito aqui, já falei várias vezes, vou continuar falando. Cargos na igreja são funções administrativas, não são prerrogativas para eu querer humilhar as pessoas e me sentir ou me comportar como sendo eu melhor que os demais. Pastor de igreja é membro, é ovelha do mesmo jeito, só que ele exerce uma função administrativa na igreja, só isso. Ele não é melhor do que ninguém, obreiro não é melhor do que ninguém, o Fábio não é melhor do que ninguém, enfim, todos nós somos servos de Deus, ovelhas do pasto do Senhor, nada mais que isso. Terceiro tópico, Saul, um líder sem critérios. Primeiro subtópico, não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Então, um líder precisa ser uma pessoa trabalhada, né? Que já passou por situações diversas. Um líder precisa ser alguém que tem experiência na família, não necessariamente, mas é bom que tenha experiência no campo do trabalho, da faculdade, dos estudos, na vida cotidiana, diária. Por quê? Porque ele vai chegar diante de pessoas, vai aconselhar pessoas que passaram situações muito complicadas, situações muitas vezes de humilhação, vexatórias, enfim, familiares, de divórcio, de falta de trabalho, de humilhação, de não ter dinheiro para comprar um pão para o filho, leite para o filho. Enfim, esse líder, ele tem que ser uma pessoa madura. É claro que tem igrejas que não tem essa diversidade de pessoas para colocar em postos de liderança, né, em locais de liderança dentro da estrutura da igreja. Mas tendo, é melhor que seja. Tem pessoas que são líderes que são extremamente imaturos, impacientes, ignorantes, pessoas que não pensam, já falam, já vai machucando as pessoas, já vai desrespeitando, humilhando os seus liderados. Então essas pessoas ainda não estão prontas. Um dia elas podem desempenhar algum cargo de liderança, mas hoje ainda elas não podem, porque Saul era rei, mas era extremamente impaciente, ele não obedeceu, era para ele esperar Samuel, acabou. Ele não precisava ficar agoniado daquela forma. Não, Samuel não vai vir e a gente tem que ir. Não, calma, Samuel vem sim.
Saul, relaxa. Mas ele era rei, cabeça de rei, comportamento de rei, coração de rei. Ele falou, eu mando, acabou, eu faço do meu jeito. E se arrebentou por causa disso, né? A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Então, a falha principal, primeira, né, de Saul aqui não foi ter oferecido o sacrifício, porque era possível que ele o fizesse. Na ausência do sacerdote, ele até poderia fazer, mas Samuel disse que viria. Samuel está vindo aí, Saul. Vieram algumas pessoas, é claro que sempre não tinha aqui o telefone, o WhatsApp, as mídias, não tinha, né? Ô Samuel, tá onde? Não, falta 1 quilômetro, beleza, então vou te esperar. Não tinha isso. Então Saul se precipitou, mas ele sabia que Samuel já estava a caminho. E ele tomou a frente mesmo e fez do jeito dele, na frente dos homens, quis mostrar para o exército que ele era o Todo-Poderoso e foi lá e fez. Então ele infelizmente desobedeceu e a consequência veio. Segundo subtópico, Saul, o rei rejeitado. Foram muitas as características que marcaram a rebeldia de Saul: irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Então não foi porque Saul cometeu um errinho assim e Deus falou, não, dá licença. Deus não trata as pessoas dessa forma. É claro que a quem mais é dado, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ao pastor da igreja, ele vai ser tratado com mais rigor por Deus. Ao membro da igreja, que já tem 10 anos na igreja, vai ter um rigor. Ao novo convertido, cada um é tratado de uma forma diferenciada por Deus. À medida da sua maturidade, do grau, do cargo, da função que exerce dentro da estrutura da igreja, aqui no caso o povo de Israel, Deus vai tratar de acordo com aquilo que ele tem por obrigação fazer. Então tem muita gente que quer ser obreiro, quer ser pastor, mas não tem noção do peso e da responsabilidade que está sobre ele quando eu sou ungido diácono, presbítero, evangelista, pastor, presidente de um campo, coordenador de uma cidade, né? Essas nomenclaturas aí. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não esqueça disso. Então vá devagar, não tenha pressa. Permita Deus te amadurecer, trabalhar em você primeiro, para depois você chegar lá. O cara, 18 anos, que é pregadorzão, aquele negócio internacional, como é que é? Tem um nome bonitão aí que os pregadores usam, né? Conferencista internacional. Oh meu Deus do céu, é muito peso para uma pessoa. Vamos ter cuidado com isso aí. Não vá com muita sede ao pote, porque a cobrança vem. Consequência virá, com certeza. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é responsabilidade, mais o rigor vai estar sobre aquela pessoa, né? Assim Deus rejeitou a Saul, né? Infelizmente aconteceu, mas Saul teve a sua oportunidade, não soube aproveitá-la, fez do jeito que ele achava que era certo, desconsiderou o conselho de Deus, as leis que já existiam, que vieram para o povo através de Moisés, desconsiderou Samuel, o homem de Deus, que estava ali para aconselhá-lo, ele fez do jeito dele. Então, a consequência veio. Deus o rejeitou como rei. O que é ter sucesso no ministério? Aqui na conclusão, uma pergunta maravilhosa, né? O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? 3 perguntas. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Resposta mais pergunta. Um estilo de vida confortável? Resposta mais pergunta. Aí o nosso irmão aqui diz, não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Eu nunca serei 100%, né? Ele coloca aqui, a obediência completa ao Deus da palavra. Nós somos homens, somos mulheres, somos falhos, então eu nunca vou conseguir obedecer 100%, completamente.
mas eu tenho que estar me esforçando a cada dia. Se ontem eu errei naquilo, eu vou trabalhar hoje para que eu não erre naquela mesma área. E assim a gente vai indo, tentando melhorar cada dia mais e mais, para que a gente cresça como membro de uma família, como pai, como filho, como mãe, como líder, como aluno, como professor, como pastor, como membro, como empregado, como chefe, como dono da empresa. Então a gente vai se permitindo Deus nos ajudar e nos amadurecer para a gente a cada dia sejamos melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores servos de Deus, melhores naquilo e aonde nós estivermos ali, para sermos exemplo e o nome de Deus ser glorificado. Mas sucesso não é dizer que, tendo eu sucesso, eu vou ser rico, eu vou fazer o que eu quero, eu vou sempre estar sendo consultado, chamado, agendado. Não, isso não é sucesso. Isso é bom. Ter agenda é bom. Ter um bom nível social, financeiro, intelectual, isso é maravilhoso. Deve ser, né? Deve ser. Enfim, mas isso somente não quer dizer que tenha um sucesso. Sucesso é eu ser visto, respeitado como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai, como mãe, como filho. Não, aquele camarada ali, de fato, ele é exemplo. A família dele mostra, a família dele diz que ele é um pai, que ele é um filho, que ele é uma mãe mesmo, que ela é uma mãe. Não, aquele pastor ali, ele dá exemplo. Aquele líder ali, ele respeita os seus liderados e ele é exemplo naquilo que ele pede para que os outros façam. Ele faz primeiro. Então, ter sucesso, ser uma referência como sucesso, vai muito além de riqueza, de agenda, de status, de aparecer no outdoor, de estar nas mídias. Sucesso vai muito além do que disso, né? Sucesso é eu, antes de qualquer coisa, é estar em paz, eu e Deus, Deus e eu. Eu acho que isso assim, vale por qualquer coisa. E a partir daí, todas as áreas da minha vida vão estar bem. Pode faltar dinheiro, emprego, faltar oportunidade, mas eu estou bem. Não estou lá, mas eu estou bem. Não estou aqui, mas eu estou bem com Deus. Tranquilidade, vai dar tudo certo. Meus irmãos, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, até este momento. Espero que a gente tenha contribuído aí com você. Deus te abençoe, você professor, você aluno, você que gosta de estudar a palavra e aprender. Isso é maravilhoso. A cada dia nós crescemos, amadurecemos e nos aproximamos para fazermos cada vez mais a vontade do Senhor e sermos exemplo, né, onde nós estivermos. Até o próximo domingo, né, a próxima aula. Não esquece aí, tá bom? Se inscreve aí, aparece um telefone meu aí, é o WhatsApp, tá? É só o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo por algum motivo aí, para me abençoar com oração, com texto bíblico, enfim, eu estou aqui à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima aula, até o próximo domingo, em nome de Jesus. Ore por nós, estarei orando por vocês.